Termo de depoimento número 30, que presta Marcelo Odebrecht, na presença de seus defensores, Luciano Felden, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os seus defensores por ti nomeado, e ainda se tu estás aqui de livre e espontânea vontade para contribuir com a investigação a partir do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal nos termos da Lei 12.850 de 2013. E indago ainda se tu tens ciência se a tua colaboração depende do conteúdo do teu depoimento e ainda dos meios de prova que vieres alcançar. São meus advogados e eu estou aqui espontaneamente. Pois bem. Marcelo, eu vou lhe pedir que tu fale sobre o anexo 8.8, cujo conteúdo é contribuição de campanha para o governo da Bahia, via Jacques Wagner, em 2014, assim como para outras candidaturas condicionada à solução de pendências. Eu peço, por favor, que tu ratifiques o conteúdo do anexo que tu já entregaste a nós e ainda, por favor, esclareça, então, explique melhor o conteúdo dele. Bom, confirmo o anexo. Esse foi um exemplo que eu me recordo bem, recente. Eu tinha feito uma anotação sobre uma postura que era relativamente comum, eu já mencionei anterior, que era quando você chegar na véspera de campanha, se você tinha pendências mal resolvidas e você, de alguma maneira, tinha um responsável por essas pendências mal resolvidas, porque muitas vezes ocorre as pendências não é por má vontade de resolver, simplesmente tem temas que não é fácil resolver. Mas se a gente achava que tinha má vontade, houve de resolver, ou pendências foram criadas justamente pela pessoa, a gente dificultava o apoio na campanha, uma postura conhecida. E um exemplo claro desse ocorreu em 2014, na campanha do Rui Costa. No final, o governo Jacques gerou várias pendências mal resolvidas. A gente tinha créditos que já estavam aprovados em última instância, não pagava, ia para precatório, não resolvia um problema que tinha de gás para fornecimento da Braskem, as coisas do ICMS estavam sendo enroladas com a Braskem. Então a gente tinha um pleito que era justo da Fonte Nova, que não estava sendo pago. Então se criou uma série de pendências e disse, olha, a postura do nosso executivo, com essa questão que está aí, houve um alinhamento mais ou menos dos dois grandes negócios de que não vai existir contribuição para a candidatura do Rui, porque está cheio de pendência. E aí, nesse momento, a área de infraestrutura, eu acho que acabou não tendo mesmo contribuição da Braskem em 2014, e aí a área de infraestrutura acabou, o Cláudio Melo, que era a nossa pessoa que falava com o Jacques, pelo que eu entendi, conversou com ele, alinhado com o pessoal de infraestrutura, e acertou, então, de resolver uma das pendências, que foi um crédito antigo que a gente tinha, que já estava transitado e julgado, mas estava entrando em precatório, resolver esse crédito. E neste crédito, e foi a história que me contaram, foi o seguinte, o Jacques reconhecia que a gente tinha o direito ao pleito da Fonte Nova, que foi um pleito de aceleração, tá? Só que ele dizia, eu reconheço esse pleito, minha equipe diz que vocês têm direito a esse pleito, só que eu não vou aceitar colocar esse pleito na Fonte Nova, porque eu não quero aparecer pagando um aditivo ao contrato da Fonte Nova, que tem exposição, tá? Então, e na Fonte Nova a gente tinha um sócio que era a OAS. Então, o que se fez foi, no acordo do recebimento, me informaram, foi que no acordo do recebimento desse crédito antigo, do precatório, se fez um gross-up, certo? E se assumiu que dentro desse precatório estava resolvido o pleito da Fonte Nova e a gente, inclusive, ficava com o compromisso de pagar a parcela da OAS do pleito da Fonte Nova. E por conta disso... Deram quitação da Fonte Nova, então? A gente abriu mão, se eu não me engano, deve ter abrido mão do pleito. Sim. Deve ter sido feito... Deve ter sido feito. Eu imagino que isso, eu não entrei nesse detalhe, mas deve ter sido feito. E aí, eu sei que o acordo foi que era um recebível, foi aceito, não era precatório ainda, né? Era um recebível, foi negociado, e dentro desse recebível deu-se como acertado a questão do preço da Fonte Nova. A gente ficou com o pessoal me dizia, Marcelo, nós ficamos com a responsabilidade de pagar a parcela da Fonte.
Se não me engano, o play da Fonte Nova era algo como 30 ou 70 milhões, ou 30 era a parcela da OAS, não sei o certo. Mas foi isso. E aí, mas isso é um exemplo de como existiam alguns casos desse, e que muitas vezes não era incomum você resolver um problema em outro. Ou seja, quando os meus diretores estavam conversando para resolver um problema, muitas vezes o governo tinha mais, olha, eu não posso resolver aqui, mas resolvo lá. E na visão do meu empresário, bom, não importa de onde venha, desde que resolva. Isso não era incomum, tá? Você recorda que foi tipo um acordo formal, então, em relação ao crédito da Fonte Nova? É provável que tenha sido feito. Eu não posso precisar, mas é provável. De que forma foi recebido esse valor? Não, aí, nesse caso aqui, foi feito um acordo onde foi feito um pagamento, um valor já do recebível. Eu me lembro que foi feito um valor e depois acertou no tempo. Acertou de pagar no tempo, mas com isso aí eu acho que o pessoal aceitou dar uma contribuição para a campanha Teve deságio esse valor? Teve, porque normalmente negocia com deságio. Você não tem como negociar sem deságio. É aquela história, provavelmente nesse deságio, que podia ter sido maior ou menor, teve um gross-up para resolver o assunto da Fonte Nova. Ou seja, o que eles devem ter negociado era um deságio, e aí fizeram o deságio certo, depois fizeram o gross-up, entrou a Fonte Nova e o deságio ficou menor do que o deságio certo. É o que eu imagino que deve ter acontecido. Resolvido essa questão, quanto é que foi a doação? Não sei, mas a gente doou lá. Mas com certeza tá no relato aí do André, que era o nosso diretor na época, e do próprio Cláudio, que conduzia esse assunto. Vocês não chegaram a falar quanto ficou a doação lá do né? Não, ele não, eu soube que foi resolvido, soube que doou. Esse tema foi aprovado, a eleição de 2014 do Rui Costa foi conduzida pelo diretor nosso, que é o André Vital, que fez sua delação. Está lá na delação, colaboração dele, e teve envolvimento de Cláudio, que também deve ter citado a mesma coisa. E de onde que surgiu essa solução de pegar um crédito antigo contra o Estado da Bahia? Isso não era, isso é o que eu disse, isso não era uma coisa incomum. Aqui eu talvez não recorde outros, mas não era incomum. É aquela história, você tem, independente de ser privado ou público, dá um exemplo aqui do anterior, do relato anterior. A cabeça do empresário é a seguinte: ó, eu tenho que resolver. Você concorda que é justo? Aonde vai receber, muitas vezes você combina de receber onde tem menos exposição. Então não é uma coisa que era normal, entendeu? Você tentar negociar para receber em outro lugar um problema que por alguma razão o cliente não quer pagar aqui porque ele reconhece que é justo, mas vai ter exposição. O que fugiu do precatório, né? Que normalmente eles batem no precatório, né? Bate no precatório. É aquela história. Ele, na verdade, esse assunto, mas é o que eu estou dizendo, eles devem ter encontrado aquilo, de todas as pendências que a gente tinha, eles devem ter encontrado a pendência menos de exposição para resolver. Ou seja, ele não podia resolver na Fonte Nova diretamente porque ia dar exposição que tinha feito a gente na Fonte Nova. As outras coisas eram mais complicadas. Então, nessas horas, o cara busca o mais fácil e resolve uma parte do problema. O senhor tem algum acréscimo a fazer? Dou por encerrado o depoimento.